Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Viver Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o nosso programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Este livro segundo tem 11 capítulos e nós estamos no capítulo 2, que trata da encarnação dos espíritos. Estamos terminando este capítulo, estamos aqui na parte que trata da alma, não, do materialismo. É o último item, materialismo. E estamos na questão 148. Ontem nós vimos a pergunta e a resposta, hoje veremos o comentário de Kardec. Mas vamos ler a pergunta e a resposta para contextualizar o comentário. Mas não vamos comentar a pergunta e a resposta, porque já fizemos no programa de ontem, ok? Então, quem quiser aprofundar, não tem assistido, está no de ontem. Vejamos então aqui a 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosas, né, que são perigosos esses estudos, na medida que poderiam estar fazendo melhor uso da própria ciência para chegar até o Criador, não é? Até a inteligência que governa. Mas os espíritos respondem: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O materialismo não surge por causa do que a ciência descobre. O homem, o ser humano, é que tira desses estudos uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Aliás, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes, os que se acham aí imbuídos de muita inteligência, né? Nesse sentido, intelectual, assim como tem os fortes da força física, também nós temos os fortes do campo da inteligência. Quase sempre são mais fanfarrões do que bravos, porque essa fanfarronice é a vaidade, né? Olha só como sou, nossa, eu sou tão inteligente, eu sou tão forte, eu sou tão, né? Muitas vezes a força entra como, olha, né? Mostrar aí se sentir muito maravilhoso, a sua vaidade. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Então, dentro mesmo da razão, né? Ante o abismo que se abre à frente deles, com tantas questões e dúvidas, abraçam a teoria do materialismo. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão imediatamente. Então, pode ser o materialismo, a tábua de salvação, como o futuro pode ser outra coisa que a razão deles permita que eles entendam como tal. Mas vejamos lá o que Kardec comenta. Por uma abstração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta, a matéria, atribuem todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas uma máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos.
Viram-na, a vida do corpo, extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Ou seja, morreu, rompeu-se, não vemos mais nenhum efeito aqui, acabou tudo. Procuraram saber se restava alguma coisa, e como só acharam a matéria inerte, o corpo que fica, né? A pessoa que falece, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte, o pensamento se aniquilava, acabava, se extinguia. Triste consequência se assim fosse, porque então não haveria nenhuma finalidade para o bem. O ser humano teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Sim, faria sentido. Os laços sociais estariam quebrados e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais. Então, existem pessoas materialistas, mas não é a maioria. Este número não constitui a maioria. E ele diz: pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritos. E olha que haviam muitos materialistas ao tempo de Jesus, porque foi uma época em que a tecnologia avançou muito, na metade do século XIX, e muitos passaram a crer, mais fortalecidos com o desenvolvimento da inteligência, que a religião sempre manipulou, e aí separaram aqueles que acreditam na ciência e aqueles que são místicos e acreditam em Deus e se permitem ser manipulados pelos religiosos. Então, repetindo, felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas, as ideias materialistas, pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, limitadas, constituindo apenas opiniões individuais, pois, em parte alguma, instituíram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O ser humano tem instintivamente a convicção de que para ele nem tudo se extingue com a vida. Tem horror ao nada. Por mais que se obstine contra a ideia da vida futura, quando soar o momento supremo, a pessoa perceber que está morrendo, poucos são os que não se perguntem o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pungente. Deixar a encarnação. Quem de fato, ou mesmo, né, deixar a encarnação e com isto deixar de viver, que é a ideia do materialismo. É como se dentro de nós é algo que nos repugna uma ideia dessa. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imenso abismo do nada, onde se aniquilassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: o quê? Dentro de mim nada, nada mais que o vazio, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Em breve, não restará nenhum vestígio de minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem socorri.
E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva que a do meu corpo roído pelos vermes. Esse quadro não tem alguma coisa de horrível, de glacial, de profundamente frio para o espírito, que quer o quê? Quer sentir o calor, quer sentir o aconchego, não é? Não a frieza. E aí ele usa até a imagem do glacial. A religião ensina que não pode ser assim, e a razão confirma isso. Mas essa existência futura, vaga, indefinida, nada tem que satisfaça ao nosso amor pelo positivo, o que em muitos gera a dúvida. Nosso amor é o nosso desejo, não é? Nossa vontade de, né? Nossa vontade de trazermos para nós, né? O positivo, no sentido do pensamento positivista. Nada tem que satisfaça o nosso amor pelo positivo, o que em muito gera dúvida. Então, o positivismo, ele tem essa visão mais materialista, não é? Nada tem que satisfaça, vou repetir a frase toda, mas essa existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor pelo positivo, o que em muito gera a dúvida. Então há um conflito ali, não é? De uma perspectiva que eu sinto, mas ao mesmo tempo a ciência me diz, e aí gera-se uma dúvida. Possuíssemos uma alma, possuímos uma alma, está certo, mas que é a nossa alma? De novo ele volta à questão da alma. Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo, o que ficamos sabendo? Tudo isto, Kardec, na sua didática, levando-nos no campo das ideias. O que ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade como as gotas d'água no oceano? Quer dizer, vamos continuar, mas vamos continuar voltando a um todo? Vamos perder a nossa individualidade? É a mesma coisa que deixar de existir, não é? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Isso que acabamos de dizer. Disse também que a alma é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas. Para nós é o nada. Desinteligível. O que é isso? Né? A total abstração. Para nós ainda isso é... E nós sabemos que não é assim, não é? Porque quando deixamos esse corpo, temos um outro corpo a vestir o espírito, que é o perispírito, o corpo espiritual. E se eu desencarnasse agora, o meu corpo espiritual seria exatamente como eu estou me apresentando aqui. Porque seria não, não é? Se eu cair aqui, mas continuasse aqui, todos fossem médiuns videntes, estaria eu aqui com a mesma cara. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna? Sem outra ocupação que a de entoar louvores ao Criador, ou seja, seremos anjinhos sentados em nuvens tocando harpa? As chamas do inferno serão uma realidade
ou um símbolo? A própria igreja o entende neste último sentido, ou seja, aquele fogo, né? Das chamas do inferno. Mas que sofrimentos são esses? Onde fica esse lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que a todos nos espera? O que é o mundo espiritual? É o que trata aqui o livro segundo, o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. E ele conclui nos dizendo assim, vamos concluir para não ficar quebrado. Dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações. É um erro. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer desse futuro, em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e o enxerguemos, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos, graças às comunicações espíritas. Isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um fantasia à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou pintem de imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que nos aparece com a doutrina espírita, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação, dizer o que fazem, permitindo-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, lá no mundo espiritual, mostrando-nos por este meio a sorte inevitável, ou seja, o destino inevitável que nos será reservado de acordo com os nossos méritos ou deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé e os indecisos encontram um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Já que é assim, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. E é isso, terminamos o capítulo 2 do livro 2º de O Livro dos Espíritos. Amanhã daremos continuidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.